A UFRJ tem um núcleo de pesquisa e documentação, eles aceitaram as documentações que a gente separou aqui do Gerson Pinheiro e ainda pediram outras, então a gente ficou muito satisfeitos de poder doar essa documentação para a UFRJ, porque eles não só conservam a documentação, como depois digitalizam e colocam no mundo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nós estamos em Ipanema, no Rio de Janeiro, na casa do Gerson Pinheiro. É um ambiente cultural, uma casa cultural, e a Doris vai me explicar. Doris, me explica esse acervo aqui maravilhoso. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Esse acervo é o seguinte: o Gerson Pinheiro, ele era um professor da UFRJ, arquiteto, pintor e diretor da Escola Nacional de Belas Artes por 3 mandatos. Então ele produziu muito, trabalhou muito e deixou um acervo muito grande para a família, quer dizer, para a família e para o Brasil. Algumas peças foram vendidas, estão por aí, espalhadas pelo mundo, algumas em museus e outras ficaram para a família. E a família com aquela coisa de querer, quando ele faleceu, ficou uma história de querer guardar, recolher, resgatar as obras dele que estavam por aí. Algumas até a mulher dele chegou a comprar de volta. Então tinha muito essa ligação de guardar, de manter o acervo do Gerson Pinheiro. E em 2013 a mãe deles faleceu, a mãe deles porque eles têm 2 filhos e a mãe faleceu, deixou o acervo e a gente ficou muito assim, o que fazer? O Gerson Pinheiro é meu sogro e arquiteto, eu sou arquiteta, eu fiquei sempre com essa vontade de pensar em fazer alguma coisa com a obra dele. Por quê? Primeiro que ela estava ali toda mais ou menos concentrada na casa, mas não tinha assim uma distribuição pensada, um caminho a ser percorrido e as pessoas poderem visitar. Então eu tinha esse desejo, eu e o meu marido, que é o Luiz Otávio, filho dele. E os anos foram passando, a gente sem saber direito como fazer isso, onde é que a gente arranjaria verba para fazer isso, até que veio a pandemia e nós ficamos absolutamente sem nada para fazer. Acredito que todo mundo, algumas pessoas até tiveram que trabalhar nos hospitais principalmente, mas a gente não. E eu que estou acostumada a trabalhar com cliente, ver obra, ver materiais e tudo, eu falei, bom, é a hora que eu tenho para fazer esse trabalho. Criamos coragem, fizemos a obra, faltou material, faltou mão de obra, mas eu vinha para cá todos os dias, ia fazendo todos os dias um pouquinho, ia resgatando e chamando pessoas para me ajudarem na mão de obra. Quando eu vi, ficou pronto. Foram 2 anos de muita obra. Primeiro eu tive que desmobilizar tudo, tirar todos os móveis, todas as coisas que estavam aí. Algumas coisas foram para o leilão, outras a gente doou, porque se você vai vender não tem valor nenhum e a gente preferiu dar para quem se afeiçoou pelos móveis da casa, pessoas que trabalhavam aqui. E aí a gente conseguiu fazer uma peneira de alguns móveis, juntar os quadros em um andar só, que foi o andar que a gente destinou para esse acervo, e fizemos o acervo. Depois que o acervo ficou pronto, eu que sou arquiteta, tinha um escritório em Botafogo, falei, bom, eu tenho que estar perto de uma coisa ou de outra. Então trouxe o meu escritório para cá e ficamos trabalhando junto do acervo. O meu marido também trouxe o escritório dele para cá e ficamos trabalhando junto do acervo e o nosso escritório. Mas aí veio um outro jeito de trabalhar, que foi um jeito online. Então, assim, já não era necessário também a gente ter um escritório grande para trabalhar, nem eu, nem ele. E resolvemos, então, compartilhar esse espaço com o público. A gente começou com uma experiência fazendo pequenos eventos de audições de piano, cantores, exposições de arte, dialogando com a obra do Gerson.
que é assim, você tira um quadro do Gerson, por exemplo, um autorretrato que ele tenha feito dele, aí vem um artista e coloca um autorretrato do artista contemporâneo. Então isso começou a criar mais vida e movimento à casa. Além das exposições, a gente começou também com pequenos cursos, palestras, sempre voltado para arte e cultura, e ficou assim, fomos criando esse hábito de fazer isso. Hoje a casa já está com quase 2 anos e a gente está fazendo bastante eventos. Cada dia ela fica mais conhecida e as pessoas querem trazer suas palestras para cá, seus cursinhos, e tem sido muito agradável fazer pegar essa obra do Gerson, trazer para renascer. E eu, como arquiteta e também nas horas vagas sou artista, então também isso para mim é uma alegria poder juntar todo o meu trabalho, toda a minha vida, todo o meu estudo dentro dessa casa e resgatar a obra do Gerson Pinheiro, que é o início da história. Além de tudo, foi ele o arquiteto também desse prédio. Quantas obras, quantos quadros nós temos aqui? Aqui pendurado nós temos 180 quadros. Parece que não, mas é bastante coisa, né? A gente gastou muito tempo para organizar a paginação, a divisão dos temas e datas, estilos, que ele também, como pintor, ele foi atravessando alguns estilos, o pós-Europa e antes da Europa, durante a universidade. Então eu fui separando. Quem fez esse projeto expositivo aqui também fui eu. Então a gente foi separando os quadros, fazendo uma paginação, estudando uma paginação numa parede, numa sala, e chegamos até aqui. Tem um quadro aqui que é referência, né? Que é quando ele pinta Dom Pedro, quando tem 12 anos, 11 anos. Me conte essa história. Ele começou a história dele de pintor exatamente porque aos 11 anos ele fez um quadro do presente ao passado, que foi para a comemoração de 100 anos de independência do Brasil. E entrou num concurso e passou e ganhou menção honrosa, e foi muito interessante ele ter feito ter ganhado esse prêmio, e a família achou que ele era um garoto prodígio, um garoto genial, que ele então precisava estudar. E assim, ele nasceu em Campinas, assim vieram para o Rio de Janeiro para ele estudar, onde ele teria maior campo, maior chance naquela época, mas eles não deixaram ele ser só pintor, porque achavam, mais uma vez, até hoje, ele é de 1910, hoje nós estamos em 2025, mas até hoje existe esse pensamento, que não pode ser só pintor, porque pintor não é profissão. Então foi isso que ele também ouviu. E a mãe dele pediu que ele estudasse arquitetura, então ele fez arquitetura e engenharia naquela época, e pintura, Escola Nacional de Belas Artes. Realmente ele era uma pessoa muito dedicada aos estudos, obsessivo pelo trabalho, e durante a diretoria dele na UFRJ, ele ia para o trabalho, voltava e trabalhava até altas horas, isso todos os dias, e sábados e domingos também. Então era professor com ainda a diretoria da escola, é muito trabalho, e fez toda essa produção que é realmente, para quem viveu apenas 68 anos, é bastante coisa. O prédio também é uma obra, uma estrutura criada por ele, né? Sim, o projeto de arquitetura é dele. E você, quando retomou esse projeto, houve alguma adaptação ou respeitou a questão da época? Não, eu respeitei toda a arquitetura da fachada, a caixilharia, a volumetria do telhado, as esquadrias todas, e por dentro a gente teve que adaptar, porque o prédio é de 1946, hoje em dia a gente tem outras necessidades elétricas e eletrônicas, e a gente teve que adaptar. Mas tudo que eu pude conservar, sabe, assim, de detalhes, de sancas, de revestimento que ele colocou na época, que estavam bons, claro que eu conservei. E é muito mais trabalhoso fazer isso, porque você tem que fazer um levantamento do que existe, contar lá os tacos que estão ruins para você substituir, os ladrilhos,
e as sancas, tudo isso foi feito assim milimetricamente cuidado e muito mais trabalhoso, mas depois que fica pronto você vê que é um super prazer, uma alegria e tá pronto. Não, você falou de uma outra coisa que deixou uma curiosidade aqui, que é a questão das oficinas e cursos. Você poderia explicar, inclusive, em compromisso, quem queira participar, como pode se inscrever? Sim, quem quiser trazer suas ideias para fazer cursos, em geral de 4 aulas ou palestras simplesmente, é um prazer para a gente, sempre voltado para arte e cultura. E se for alguma coisa diferente disso, a gente pode também conversar e ver se encaixa. Mas são sempre ideias que vão sendo trazidas por pessoas que vêm aqui, conhecem, gostam e me pedem para dar um curso e palestras. Isso é muito bom. E como quem está em casa pode entrar em contato com a Pode casa? entrar em contato comigo diretamente. Meu telefone é 21 991862273. Ou então passar um e-mail para a casa do artista Gerson Pinheiro. Agora eu esqueci se tem .com.br. E tem o site também, né? Tem um site, Casa do Artista, não, desculpa. O site é Gerson Pinheiro e o e-mail, agora me lembrei, é gersonpinheiro@gmail.com.br. Agora ficou melhor. Não, agora só tenho que te agradecer, inclusive, por estar aqui nessa casa tão vibrante, né, de cultura, mas eu também tenho um compromisso com quem está do outro lado. Às vezes é uma pessoa curiosa que imagina, como é que eu posso militar, estar no exercício dessa função? Como é que eu posso participar disso? Como é que há alguma dica para alguém que possa participar dessa função, ser um arquiteto, estar nesse processo, estar num projeto como esse? Bom, para você ser um arquiteto, você tem que estudar, entrar na escola de arquitetura, claro, né? Hoje em dia até tem uma campanha para que a profissão seja respeitada, que seja exercida apenas por arquitetos. E trabalhar nessa função de juntar a arquitetura com a arte, hoje a gente tem uma pesquisadora em artes aqui no escritório que faz toda a catalogação dos documentos que o Gerson deixou, dos arquivos que ele tinha de recortes de jornal, de matéria, que ele escrevia, que pessoas da época escreviam, que eram importantes para aquele assunto. E essa catalogação é demorada. Então, demorada e precisa de uma pessoa que saiba fazer o trabalho. Então, a gente contratou essa pesquisadora em artes, ela fez essa separação toda dos arquivos. Inclusive, temos uma boa notícia para dar. Eu acho que isso não só para a gente, mas para o Rio de Janeiro, para o Brasil. A UFRJ tem um núcleo de pesquisa e documentação, eles aceitaram as documentações que a gente separou aqui do Gerson Pinheiro e ainda pediram outras. Então, a gente ficou muito satisfeitos de poder doar essa documentação para a UFRJ, porque eles não só conservam a documentação, como depois digitalizam e colocam no mundo. A UFRJ é a primeira universidade do Brasil, tem muito reconhecimento. Imagina você ter todo um acervo lá de documentação dos brasileiros, dos arquitetos, nesse caso o Gerson Pinheiro. Para a gente foi uma alegria. E ele tinha sido professor de arquitetura e artes dentro da escola. Nossa, eu tenho que te agradecer pela grande aula que você está nos oferecendo hoje. Marcar um próximo encontro aqui, com certeza, né? Porque essa conversa se estende. Mas eu queria um último recado aqui, também com compromisso de quem está do outro lado. A arquitetura sempre se pensou também naquele trabalho de prancheta, né? Ou seja, de desenho, de cálculo. Hoje você já está trabalhando com computador, com inteligência artificial, já a parte da tecnologia nesse aspecto, nessa função? Eu tenho 40 anos de profissão, então é claro que a gente começou desenhando na prancheta, aquele sonho que a gente tinha de ter uma prancheta grande, debruçada sobre ela a noite inteira, o dia inteiro, e era assim mesmo que acontecia. Depois, já lá pelos anos 90 e tantos, a gente teve que se adaptar usando o AutoCAD. E agora, atualmente, tem outros programas já com inteligência artificial que as pessoas sempre me perguntam, mas e aí, Doris, como é que vai ser agora? Inteligência artificial, os arquitetos vão precisar existir mais?
espera aí, a inteligência artificial é maravilhosa, ela vem como uma ferramenta para nos acelerar, para nos ajudar, para nos dar uma velocidade maior no nosso pensamento. Mas ela não substitui o arquiteto, você tem que estar lá para você botar suas ideias, o projeto continua seu, de cada pessoa, de cada pensador, né? Então a inteligência artificial vem para nos ajudar, não é para competir. Claro que se você antigamente botava lá uma parede pintada, vou dar um exemplo assim mais reduzido, mais resumido, uma parede pintada de vermelho, como fica? Eu tinha que ir lá desenhar. Hoje não, eu posso fotografar e já colocar na inteligência artificial e ver esse resultado de imediato. Mas uma ideia, um pensamento, ela pode me trazer. Agora imagina que eu tenha que dosar tudo isso, medir tudo isso, especificar cada espaço, cada material. Ela pode até me sugerir, mas como é que eu detalho tudo isso? É o arquiteto que é o condutor de todas essas coordenadas que vão chegando para você. Você vai se adaptando e, claro, fica feliz com essa velocidade, mas precisamos saber usar. Eu sempre faço pergunta aqui do leigo, até do curioso que sou, né? Na verdade, também tem o atendimento ao cliente, né? E a questão também da cidade, né? Cada clima, cada cidade também tem uma capacidade para essa arquitetura, né? Não há um conceito padronizado mundial, global, né? Não, de jeito nenhum. Cada cidade, cada região tem que adaptar o seu local. Primeiro que é muito importante a gente pensar nessa coisa da pesquisa. O que é que eu vou fazer? Qual é a construção? Para quem eu vou fazer? Em que cidade? Em que rua? Em que bairro? Quanto eu vou gastar? O que está se pedindo? Então, todo esse estudo é muito importante fazer onde as pessoas não entendem muito bem o que é arquitetura. Então, várias vezes a gente diz, toda arquitetura é uma construção, mas nem toda construção é uma arquitetura. Então, a gente diz, olha, construir de qualquer maneira você até pode, mas você deveria consultar um arquiteto, saber começar um projeto do zero ou uma reforma, sempre orientada, sempre com um planejamento, sempre pensando de verdade o que você vai fazer. Assim você pode planejar sua obra, planejar seu orçamento e obter um resultado que te satisfaça. E satisfação significa o quê? Morar bem, estar protegido, que é a função da arquitetura, estar protegido e te trazer bem-estar. Com qualidade, com uma arquitetura saudável e sustentável. Doris, você deu uma aula aqui espetacular e falou de 2 pontos muito interessantes. A questão da inteligência artificial hoje não substitui a inteligência humana, né? A capacidade do humano em avaliar a situação e criar o ambiente, o cenário, a casa, o projeto para o cliente e adequado a cada um, não é isso? Só te agradecer muito. Marcamos o nosso próximo encontro. Você gostaria de dar alguma última palavra aqui, um comentário, uma dica para quem está nos assistindo? Se você está pensando em arte, estude arte. Se você está pensando em arquitetura, estude arquitetura. Sempre as duas são muito diferentes, mas sempre andam juntas. E o conhecimento não ocupa espaço, quanto mais estuda, tem uma vontade de estudar mais e mais. Hoje em dia, então, com a possibilidade de você ter tudo ao seu alcance muito rapidamente, você cria até uma ansiedade, né? De querer saber tudo, de querer ler tudo. Então tem que ir fazendo cada dia um pouquinho e acumulando, nunca parar. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu? Ótima conversa, né?